Olá, princesas do meu coração! Hoje a gente tá aqui porque está começando aquele período do ano, popularmente denominado como Spooky Season. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Halloween está se aproximando, então é comum que as pessoas queiram fazer leituras temáticas, né, de alguma maneira. Coisinhas um pouco mais assustadoras pra ter esta vibe, né? E eu gosto muito desse tipo de coisa, mas eu não sou a pessoa do terror. O terror, ele não me pega, na maioria das vezes. Então, eu até olhei indicações de livro que são de fato de terror, mas não são livros que eu olho e falo, nossa, esse livro é muito bom, todo mundo deveria ler. Entende? Então eu trouxe livros aqui de terror soft, né? Halloween soft, podemos dizer assim, que tem as criaturas clássicas do terror, como bruxas, fantasmas, espíritos, mas de uma maneira que são outros elementos que protagonizam a narrativa, como por exemplo um suspense, alguma coisa assim, pra ter a vibe, né, mas sem ser aquela coisa de terrorzão e susto, ai meu Deus. A pergunta que não quer calar que sei que me farão. Teremos Spook Season nesse perfil? Vocês sabem que o Halloween pra mim é um dos melhores feriados do ano. Pra mim começou setembro, já é Halloween. Eu estou sempre nessa vibe, né? Até porque adoro qualquer oportunidade que eu tiver de me fantasiar. Mas esse ano eu basicamente não estou lendo, gente. Eu estou lendo muito pouco em quantidade. Por quê? Primeiro porque, além da faculdade, agora eu também faço estágio. Olha só, né? Quem diria que esse momento ia chegar aqui, né? Pois é, chegou. E aí, meu tempo foi-se com Deus. Segundo, que o pouco tempo que eu tenho, eu estou me dedicando muito mais aos meus projetos de escrita do que projetos de leitura. Inclusive, semana passada saiu aqui no perfil vlog de escrita do meu projeto atual. Então vai lá assistir, vou deixar linkadinho aqui no card, pra você entender um pouco como funciona o meu projeto criativo, ver bastidores da minha história, enfim. Agora sim, vamos começar com as indicações que eu sei que um monte de gente já pulou essa parte do vídeo inteira. Bora lá! Nossa primeira indicação é O Labirinto do Fauno, que nesse caso, o livro é baseado no filme, e não o contrário, como é comum. O Labirinto do Fauno é uma fantasia sombria, né, que traz essas coisas das fadas, é um conto de fadas muito sombrio, eu diria. Porque aqui a nossa protagonista é Ofélia, que é uma criança, e a mãe dela acabou de se casar com um... eu não lembro o cargo dele no exército, um general, ele não é general, capitão, enfim, ele tem algum cargo no exército, e essa história se passa no período do fascismo espanhol. Então a gente vê do ponto de vista de uma criança não só as coisas da guerra, né, os horrores da guerra. Apesar de que eles moram num lugar assim bem no meio do nada, então tem poucas coisas que chegam até lá, podemos dizer assim. Mas a gente vê isso através do ponto de vista de uma criança e ela se sente muito deixada de lado, tanto pela mãe quanto nessa casa nova em que ela não conhece nada, não conhece ninguém. Ela se sente muito deixada de lado e isso acaba levando ela pro meio da floresta, onde ela encontra o fauno e o labirinto, e eles dizem que ela é a princesa perdida do reino subterrâneo. Então, para provar, para poder voltar pro reino dela, ela teria que fazer algumas tarefas aí, completar algumas tarefas aí. Essa edição é da Intrínseca e ela é linda, ela tem o corte pintado e algumas ilustrações do miolo que eu vou mostrar pra vocês. Mas então a gente tem esse ponto de vista de criança, que é uma coisa relativamente comum, né, no gênero de terror. E é uma coisa, pelas ilustrações vocês vão pegar a vibe, é muito sombrio. Intercalado a isso, a gente tem um pouco mais da história daquele lugar e de uma bruxa que tava lá há muito tempo, e o rio, e o não sei o que. Então, assim, é uma coisa muito sombria de fato. Você pensar nesse lugar dessa criança no meio de uma guerra com um cara que não tem o mínimo de afeto por ela, nem pela mãe dela, ele tem afeto pelo filho que está na barriga dessa mulher. Perturbadoramente incrível, eu diria. Eu sou apaixonada nessa história desde quando eu vi o filme, mas eu acho que o livro traz mais complexidade e profundidade pra várias das coisas abordadas no filme, né? Porque aqui a gente consegue saber o que os personagens estão pensando, e isso é um grande ganho, assim, pra história. Sem falar que a linguagem dele é brincando com essa coisa do lúdico, dos contos de fadas e das histórias que a Ofélia, que é a protagonista aqui, gosta muito. Ela gosta muito de histórias e de contos, assim, e ela acredita na magia do mundo.
sabe? Então, por exemplo, sempre que ela se refere ao capitão, que eu acho que é capitão, ele é o lobo, sabe? Ele é o lobo. Então, assim, tem várias coisas nesse sentido que tornam essa história ainda mais rica e ainda mais interessante. Pra quem gostaria de um livro de bruxa, eu tenho A Maldição do Mar. Eu sou apaixonada tanto nesse quanto no outro livro da Shea Earnshaw, mas esse daqui é um pouco mais sombrio, um pouco mais Halloween vibes, então por isso que eu escolhi ele pra trazer aqui hoje. E o que está sendo contado aqui? Pois bem, a gente tem um desses livros de cidade pequena, cidade interior, em que sempre que uma pessoa chega, todo mundo sabe que é uma pessoa nova e tal, e a gente conhece um menino que ele acabou de chegar. Mas o Bo não é tão importante. O mais importante é, nessa ilha, existe uma lenda de mulheres que foram afogadas como bruxa, né, acusadas de bruxaria há, se eu não me engano, 300 anos. E desde então elas voltam todo verão e começam a afogar garotos e homens. E aqui a nossa protagonista é uma garota que mora nessa ilha e está tentando proteger esse cara de ser assassinado. Ao mesmo tempo, a gente conhece um pouco mais do passado dessas irmãs também, tem esses capítulos intercalados aqui dentro. E tem pessoas que levam essa lenda muito a sério, tem pessoas que não estão nem aí. E a gente vê as coisas acontecendo e fica meio ali de, será que é? Será que é mesmo? Será que é só uma coincidência? Sabe? No final a gente tem um grande plot twist, que esse eu não vi vindo. Eu não vi de maneira nenhuma. Agora a gente tem 2 livros da categoria Espíritos, pra você que quer ler coisas com fantasmas e similares. O primeiro deles é Os Dois Fins de Gisele, que é baseado no balé Gisele, e o balé conta a história de uma garota jovem camponesa que tinha um destino traçado até que surge um novo cara por quem ela se apaixona, e por causa dessa paixão ela morre. E mesmo depois de morta, mesmo depois de ter sofrido as consequências dos atos de outra pessoa, ela ainda decide proteger esse infeliz. Mas no livro, Gisele está doida para se vingar. Então a gente já começa com uma garota fantasma indo atrás do ex. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. Mas eu vou continuar dizendo que esse livro tem uma narrativa poética super sensível e que a gente, né, descobre ali mais no meio da história. Eu vou contar porque a história não é sobre isso, né? Que Gisele é uma garota trans e tá ali nesse processo de se enxergar e fazer com que as outras pessoas se enxerguem como ela se enxerga. Então tem esse ponto também, apesar de não ser o foco, né? Não é uma história sobre isso. Mas eu acho interessante que nesse universo não tem nomes, não tem muito caixas pra essas coisas. Nem pra gênero, nem pra sexualidade. Ele tá disponível em e-book na Amazon, tá? E se eu não me engano, tá de graça no Kindle Unlimited. E na mesma categoria, junto com uma outra coisa comum, né, em história de terror, que é A Casa Mal-Assombrada, a gente tem Mansão Gallant. Mansão Gallant, a gente conhece uma protagonista muda, que é uma dessas histórias de a garota que tava lá largada no orfanato, de repente surge alguém e fala: olha, você é parte da minha família, volte para casa, querida. E aí a gente tá aqui neste momento, só que ela chega nessa casa e ninguém chamou ela. Então a gente já fica meio assim, tá? De fato, eles parece que são a família dela, mas, né, da onde veio essa carta? E aí a gente vai descobrindo junto com ela e passando que essa casa talvez sejam 2 casas em realidades diferentes e habitadas por seres diferentes. E aí tem todo um mistério também que envolve quem é o pai da Olivia, né, da nossa protagonista. Mas aqui é um ponto grande diferencial desse livro, é que a protagonista é PCD, né, uma pessoa com deficiência, ela não consegue falar. Quantas vezes você já leu um livro que o protagonista ou qualquer outro personagem tinha deficiência? Então, pra mim, esse é, tipo assim, um extra desse livro, sabe? E a autora desenvolve isso muito bem, sabe? Ela não precisa ficar criando estratégias enormes e mirabolantes pra que a Olivia consiga se comunicar, por exemplo. Eu sei que tem algumas pessoas que são meio haters desse livro, mas eu gosto bastante dele e de como ele progride no decorrer da história, então acho que vale super a pena a leitura.
Já vamos para a última indicação, então por favor não deixe de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever nesse canalzinho lindo, porque se você tá aqui até agora é porque você gostou, pelo menos de alguma das indicações. Não esqueça de me acompanhar nas outras redes, que tá tudo linkadinho aqui na descrição, e ler as minhas histórias, que também estão linkadinhas aqui embaixo. Inclusive, plot twist, Os Dois Fins de Gisele é um livro meu, então tá no primeiro link na descrição. E agora a nossa última categoria que conta com um livro é Gente Maluca. Porque tem que ter um livro de gente maluca. Tem que ter, de gente maluca que sai por aí fazendo atrocidades. E esse livro é O Farol. Eu encontrei O Farol completamente por acaso numa das minhas visitas em sebos. E esse é um livro mais de terror psicológico, podemos dizer assim, apesar de acontecer uma morte, né? E esse é um ótimo livro pra eu ler de novo, porque eu não lembro de quase nada. Tipo, eu lembro a história, eu lembro algumas coisas, mas eu não lembro a reviravolta final, sabe? O grande final da história, não sei. E era um ótimo livro pra eu ler de novo, mas eu acho que eu vendi o meu, infelizmente. Eu não me lembro onde eu coloquei ele, acho que se foi. Mas O Farol conta a história inicialmente de 3 homens que trabalham num farol, então eles ficam durante grande parte do ano, né, morando nesse farol, porque é no meio da água. E aí eles vão pra lá e aí a gente também acompanha em paralelo as esposas e famílias, né, alguns deles têm filhos, enfim, na costa. E aí é isso até que chega um momento que rola uma morte de um desses caras. E a gente tá, na verdade, no futuro com um cara que tá entrevistando a esposa e investigando a morte desse cara muito tempo depois. Então a gente vai... Não tanto tempo assim, mas alguns anos depois. Então a gente tem a percepção de várias pessoas sobre esse cara e os acontecimentos de vários pontos de vista diferentes. E cada vez a gente coloca mais uma linha nessa teia pra tentar entender o que aconteceu, sabe? Então, assim, eu achei esse livro maravilhoso. Quando eu li, eu lembro que eu tava, tipo assim, não conseguia parar de ler, entende? Muito, muito interessada mesmo. E em vários momentos você suspeita de um, você suspeita do outro, e aí surge algum personagem novo, você fica suspeito, sabe? Então, assim, muito bom, leiam O Farol. E eu não sei por que esse livro não é mais conhecido, porque ele tem tudo que o povo gosta, tem assassinato, tem traição, tem briga, tem tudo, sabe? Tem gente ficando doida. Então, assim, todo o caos que um livro precisa. Foi isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e anotado indicações desse vídeo. Se você tem alguma indicação pra me dar de livros nessa vibe de terror soft, já escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes, ler as minhas histórias, tudo que eu já pedi pra vocês agora há pouco, estou pedindo de novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!